Ok, grupos de casa, né? Eu acredito que todos já conhecem um pouco, ou talvez a maioria que estão aqui, né? Sempre nesse evento nós falamos sobre grupos de casa, tá certo? E recentemente, né? Eu sei que nesses dias parece que a vida está voltando ao normal, mas como já falado, nós passamos por uma, não sei se eu posso dizer que passamos, né? Mas vou falar. Passamos talvez por uma fase mais difícil, a da pandemia. E eu sei que muitos de nós, ou muitos de vocês, sofreram com relação à falta de comunhão. Nós passamos aqui um ano onde 3 ou 4 irmãos vinham aqui no prédio para daqui, né, realizar o culto de edificação, para incentivar os irmãos que ficavam em casa. Mas eu lembro bem que havia uma irmã que não está mais no nosso meio, e muitas vezes o governo não permitia, né, determinadas idades e questões de saúde, você não poderia estar num ambiente assim. Mas Dona Lourdes, nossa irmã, né, que influenciou toda a sua família, ok, deixa eu dar um aviso antes. Tem um congressinho, né? Então você pode conduzir sua criança, seu filho, tá certo? Que vai ter um momento para eles agora, né? Já pode ir, já pode sair. Então, Dona Lourdes, como eu estava falando, ela insistia, ela, sabe, ela não tinha idade para estar aqui, ela não tinha saúde, tá certo? Mas ela fazia um esforço. E a gente sabia que se falasse para ela, olha, Dona Lourdes, a senhora não pode vir, fique em casa, isso não ia resolver. Não ia resolver nada, porque ela chegava e dizia, olha, eu sinto a falta da comunhão com os irmãos e etc, né? Então, talvez nós sofremos bastante com a questão do distanciamento, e talvez nós pensamos que comunhão envolve só estar juntos. Nós pensamos que, ou definimos comunhão como estar com pessoas, ou juntos, com um grupo em algum local, né? Mas, nesse período, nós começamos a mostrar para os irmãos que a nossa comunhão não dependia simplesmente de estarmos juntos, né? Ou estar aqui ou estar em casa. Mas a verdadeira comunhão que nós temos só existe por causa de Jesus. E assim, nessa comunhão verdadeira de Jesus, você pode estar onde você estiver. Seja online ou não, nós estamos na verdadeira comunhão. Não é o distanciamento que vai determinar se a comunhão é verdadeira ou não. Se a comunhão é real ou não. Se nós temos comunhão ou não. Tá certo? Claro, nós usamos esses eventos, esses momentos, para que nós possamos desenvolver, sabe, essa intimidade mais que faz parte da comunhão. Nós temos os grupos de casa, que um dos nossos focos é a comunhão. E nos nossos grupos nós temos tentado ensinar os irmãos o que de fato é a verdadeira comunhão. Nós temos tentado naqueles grupos levar os irmãos a esse entendimento. E sabe que nesses grupos nós temos desenvolvido várias áreas da fé cristã. E hoje eu queria conversar um pouco com vocês, pensando nessa renovação da comunhão. Eu queria que nós pensássemos sobre como anda a nossa comunhão, qual é o nosso entendimento sobre comunhão. E para isso eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo. Nós vamos trabalhar um pouco no livro de 1 João. Quando João ele escreve essa carta, provavelmente da cidade de Éfeso, né, quando ele está escrevendo para esses irmãos,
a esses cristãos, ou talvez os cristãos daquela localidade, ele queria influenciá-los com relação à comunhão. Havia um entendimento não verdadeiro, tá certo? Da comunhão. Os irmãos estavam sendo influenciados com relação à comunhão de uma forma totalmente daquela que Jesus ensinou, trouxe, né, usou os apóstolos para que eles pudessem ensinar. 1 João, nessa carta de 1 João, João está talvez trabalhando ou fazendo ou dando foco naquilo que Paulo muitas vezes fez em algumas das suas cartas. Também nós podemos ver o Pedro, quando ele está exortando, ou seja, João está tentando corrigir um erro ou um falso ensino, ou pessoas que estavam ali tentando, trazer uma filosofia que não era aquela em que os apóstolos aprenderam de Jesus e transmitiram. Provavelmente esse grupo que João está escrevendo, eles são cristãos talvez da segunda ou provavelmente da terceira geração. E a gente sabe que, dependendo da nossa geração atual, eu me preocupo muito com isso, e eu sei que outros irmãos se preocupam, né? Inclusive nós temos trabalhado com as crianças para tentar ajudá-las a compreender o Evangelho de Jesus, para que elas possam, né, crescer dentro desse Evangelho de Jesus, ou dentro dessa comunhão verdadeira, e que elas possam conduzir a igreja, enquanto Deus permitir que elas estejam aqui. Então talvez João estava preocupado porque aqueles irmãos estavam sendo seduzidos, assim como nós nos preocupamos, né? Como vai ser, a próxima geração, né? Eu sei que muitas vezes nós focamos no que nós podemos fazer agora. Eu conheço irmãos que o foco deles não é agora simplesmente. Ou todo o trabalho deles é agora, mas pensando na eternidade, ou melhor, pensando lá adiante, né? Quando sair daqui, como é que vai continuar o Evangelho de Jesus nesse país. Isso é muito importante, porque cada dia mais a nossa geração evolui, e infelizmente muitas vezes com relação à palavra de Deus, não é? E essa evolução tem conduzido cristãos e pessoas à falta do entendimento verdadeiro da palavra de Deus, né? Nós temos visto isso, e essa é uma nossa preocupação, Se Jesus não voltar, como é que vai ser a próxima geração? Eu fico feliz e agradeço a Deus porque eu sei que tem irmãos que têm trabalhado nesse sentido, né? De educar cristãos, homens, mulheres, no conhecimento da verdadeira comunhão que só existe, a gente sabe, em Cristo Jesus. Então, quando João estava escrevendo, né, para os irmãos, ele estava enfrentando ali um grupo, né, de filósofos da época chamado os gnósticos ou gnosticismo, né, em que esse grupo estava tentando conduzir os cristãos para suas filosofias. E esse grupo que estava tentando influenciar os cristãos, eles tinham as filosofias que iam contrárias à palavra de Deus, inclusive com algumas doutrinas que nós cremos, nós pregamos. Eles achavam, né? Você vai ver no livro de João fazendo muito uma comparação, certo, errado, não é? Verdadeiro, falso. Você vai ver dentro da carta de 1 João. E ele tem uma razão, ele está trabalhando com pessoas que exaltava, que colocava no topo a ideia do conhecimento. Era um grupo de filósofos que estava tentando seduzir os cristãos, dizendo que a salvação vinha através desse conhecimento e não através da fé em Jesus Cristo. E muitos cristãos estavam sendo conduzidos por isso. Esse grupo de filósofos, eles estavam trazendo uma doutrina dizendo que Jesus não é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele não é o verbo da vida, como João já falara, né?
Então, os irmãos estavam seduzidos por essa doutrina. Para eles exaltavam o espírito e eles não davam valor à carne. Inclusive, alguns estavam pensando assim: então, eu posso fazer o que eu quiser com a minha carne, já que não, aquilo que eu faço, que eu pratico na carne, não vai realmente atingir ou trazer nenhum malefício, né, para o meu espírito, né? Então, agora imagine esses cristãos vivendo num contexto do Império Romano. Imagine esses cristãos nessa cultura onde a libertinagem, a liberdade, não é, a imoralidade era algo, sabe, tão incentivado e liberal. Imagine, né? Nós vemos hoje muitas vezes as religiões dizendo assim, e as pessoas estão correndo atrás delas, né? Religiões que você só vai lá e depois você faz o que você quiser da sua vida. Quem não quer? As pessoas estão correndo atrás dessa religião, né? Porque não tem compromisso, não tem mudança de vida, sabe? Não tem esforço para viver o cristianismo. Não é verdade? Mas quando nós nos deparamos com aquilo que Jesus ensina, com o evangelho de Jesus, a gente vê que é totalmente diferente. Então, João está tentando corrigir esse grande erro. Esses erros ensinados por esses filósofos. E havia, mais ou menos aí, dois ensinos, vou dizer assim, para a gente não prolongar muito, que João começa a combater. O primeiro é que esses filósofos diziam que eles poderiam viver no pecado e mesmo assim ter comunhão com Deus. E nessa carta, né, não é nosso caso hoje, ou não sei se o Enio vai fazer isso durante a semana, né? Se fizer, a gente vai aprender bastante. Nós vamos ver na carta que aquele que está no pecado, ele não está vivendo na verdadeira comunhão. E nós precisamos entender isso. Eu sei que as religiões, elas vão dizer que você está na comunhão deles, né? Mas quando nós olhamos no livro de João, nós não vemos João falando isso. Na verdade, João vai dizer que aquele que compreende e entende e está dentro da verdadeira comunhão, né, que é com o Pai e com o Filho, ele não vai viver no pecado. Ele não vai ter esse prazer de viver no pecado. E João vai dizer também que ele nem vai amar o mundo. Porque amar o mundo, de acordo com João, é uma demonstração que eu não estou na comunhão verdadeira. E isso é importante para nós aprendermos, irmãos. Porque eu sei que muitas vezes nós somos influenciados, é cultura e etc, e etc. Mas nós precisamos entender isso. Para estarmos na comunhão verdadeira, nós precisamos seguir aquilo que Jesus ensina. E se a gente fosse trabalhar um pouco sobre essa ideia desses filósofos, que o conhecimento é a coisa mais importante, que muitas vezes nós vemos tantas pessoas achando, eu conheço a Deus, mas quando a gente vai, por exemplo, no capítulo 2, no versículo 3, 4, 5, 6, ele vai dizer, aquele que conhece, ele vai obedecer aquilo que ele está ouvindo. Então, assim, a ideia que João passa é diferente dos filósofos. Para eles, o conhecimento é o entendimento, é a sabedoria. Mas para João, o verdadeiro conhecimento envolve as nossas ações, de acordo com aquilo que nós ouvimos de Jesus. Isso sim é o verdadeiro conhecimento. Quando nós entendemos aquilo que Jesus fala para nós e nós nos esforçamos para fazer, para andar de acordo com Jesus. E Jesus vai falar João vai falar nesses versículos, que conhecer ali tem a ver com obedecer. Se a gente diz que conhece, mas não obedece, a gente não está dentro dessa verdadeira comunhão. João vai dizer que se de repente eu digo que conheço a Deus, mas
eu não amo meu irmão, eu odeio meu irmão, eu não estou dentro da comunhão verdadeira. E assim ele vai. Você pode pegar o livro de João e trabalhar essa ideia. Pegar os versículos que falam sobre conhecer, já que era uma doutrina tão forte, né, desses gnósticos aqui, que estavam ali tentando, sabe, perverter o evangelho de Cristo. E João está tentando trabalhar isso. Para a gente entender um pouco, abra comigo em João capítulo 1. Então imagine que alguns irmãos estão dizendo assim: rapaz, agora nós encontramos o conhecimento, sabe, a verdadeira revelação, vem desse grupo de irmãos aí, desses gnósticos, eles sim são sábios, inteligentes, eles têm a revelação, e nós vamos ouvir eles. Então imagine aplicar isso para hoje, quantas pessoas têm surgido como sábios, inteligentes, conhecedores do Evangelho de Jesus, e estão conduzindo as pessoas para distante de Deus. E muitas vezes são pessoas que nós admiramos, né? Somos fãs, seguimos e etc. Talvez esses cristãos estavam indo para esse lado. E olha o trabalho de João para fazer esses irmãos entenderem o que é conhecer, o que é estar dentro dessa comunhão verdadeira. E como eu falei, essa igreja tem tentado, sabe, ajudar os grupos de casa, dentro dos grupos de casa, os irmãos entender essa comunhão. João começa no capítulo 1, versículo 1. Ele diz: o que era desde o princípio, que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Então imagine que alguém chega para você e diz simplesmente assim: ó, rapaz, eu conheci alguém que tem um autoconhecimento. E muitas vezes nós somos conduzidos por isso, né? A pessoa sabe expressar bem, sabe falar bem e etc. E nós começamos a elogiar e a gente vai muitas vezes sendo seduzidos, conduzidos por essa pessoa. Mas João está dizendo aqui: olha, nós vimos. Vocês estão dando valor, dando ouvido a alguém que está trazendo aí uma filosofia, uma revelação, um entendimento que não é o de Jesus. Nós estávamos lá, nós vimos, nós testemunhamos. Então imagine, alguém que ia deixar de ouvir João, aquele que esteve com Jesus, para ouvir alguém que surge, sabe, contando algumas histórias. E João, aqui, ele está tentando fazer aqueles cristãos entender que não era o evangelho de Jesus, que conduzia a uma verdadeira comunhão com o Pai e com o Filho. João está tentando mostrar para eles. E ele está dando o testemunho dele falando sobre isso. Ele diz no versículo 2, a vida se manifestou, nós a vimos, e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Esse verbo, né, que a gente vê lá no livro de João, no Evangelho, ele está dizendo, ele estava lá, ele se revelou, ele veio aqui, e nós vimos, tocamos, sentimos. Vocês têm que olhar para o nosso testemunho, João está dizendo, e não ouvir essas pessoas, e não seguir essas pessoas. Ele continua no versículo 3. Nós lhes proclamamos o que vimos, ouvimos, para que vocês também tenham, olha, a comunhão conosco. E ele diz, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Escrevam essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Olha, tanto ensino, né? Imagine aqui, o mundo diz assim, é através do pecado que você é feliz. É através dos prazeres da vida, das concupiscências, né, que nós somos felizes. João está dizendo, olha, se vocês entenderem a comunhão verdadeira,
E se vocês andarem nessa comunhão, vocês vão ver o que é essa felicidade real, plena, verdadeira. Então, assim, eu queria só dar essa leve introdução para a gente compreender. E daqui em diante, João vai levar toda a carta nessa ideia, sabe? De como nós podemos viver dentro dessa comunhão verdadeira. E quando nós entendemos isso, irmãos, sabe o que é importante isso? Quando nós entendemos o que João está querendo ensinar para aqueles cristãos, e nós podemos aprender isso hoje, não tem nenhuma filosofia, nenhum ensino, sabe, que vai seduzir você para deixar essa comunhão verdadeira. Quando nós conhecemos e entendemos que essa comunhão verdadeira só existe em Cristo Jesus, as outras coisas é um ajuntamento de pessoas. É um churrasco, né? É um aniversário, é uma festa. Mas quando nós vivemos esse evangelho em Cristo, nós estamos dentro da comunhão verdadeira. Então, se você, que não era o caso deles, estão sendo perseguidos, muitas vezes por ser cristãos, a gente não vai, sabe, isso não vai ser um problema para nós. Mas, na verdade, isso vai ser uma revelação de que nós estamos vivendo na comunhão verdadeira com Cristo Jesus. E aí nós vamos nos alegrar, nós vamos estar contentes, porque nós estamos andando, caminhando, vivendo de acordo com Jesus, com aquilo que Ele ensina. Aí vem alguém, sabe, com a sabedoria, vem botar umas conversas nos nossos ouvidos, a gente nem escuta, porque o nosso foco é naquele que realmente, é nele que existe a comunhão verdadeira. Nós não vamos precisar, sabe, de religiões, nós não vamos precisar de determinados professores e etc., porque nós temos o professor, né, que nos conduz nesse relacionamento. Tá certo? Agora, deixa eu trazer algumas ideias que eu quero falar nessa manhã. Falei um pouco dessa introdução, e eu queria que você fosse comigo agora no capítulo 3 de João. Para a gente falar com relação aos grupos de casa. E ainda dentro dessa ideia, tá certo? João está tratando sobre a comunhão verdadeira. E nós vimos, se eu quero estar na comunhão verdadeira, eu tenho que entender que eu não posso viver no pecado. Não posso viver no pecado. Eu preciso entender que eu não devo amar o mundo. Imagine, se eu estou dentro da comunhão verdadeira, aonde aquele que me conduziu a essa comunhão verdadeira, que é Jesus, ele odeia o pecado. Como é que eu vou estar no pecado? Como é que eu vou ter prazer no pecado e viver no pecado? Né? Mas sabe, no capítulo 3, João diz uma coisa interessante que tem muito a ver conosco. Capítulo 3, veja comigo, a partir do versículo 11. Ele diz: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão era justa. Meus irmãos, não se admire se o mundo os odeia. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Olha que lição. Para estarmos dentro da comunhão verdadeira, nós precisamos amar os nossos irmãos. Nós precisamos amar um ao outro. Não é porque nós somos bonzinhos e legais, mas é porque eu quero viver dentro da comunhão verdadeira com Cristo. Eu vou me esforçar. Às vezes eu não tenho afinidade. Eu vou me esforçar porque eu quero realmente viver na comunhão verdadeira com Cristo Jesus. E ele está dando algumas dicas para nós aqui. Primeira dica, ele fala no versículo 11. Ele diz que o amor é uma mensagem antiga. Sabe, hoje a gente vê uma mensagem de amor nova, né? Na nossa sociedade. É tudo pelo amor, é o amor. E quando nós vamos olhar dentro do contexto dessa mensagem de amor da sociedade, nós estamos vendo que vai contra aquilo que Jesus ensina.
Talvez vai a favor da ideia dos filósofos, né? O amor é algo antigo. Você abre as Escrituras, você vai ver Deus sempre focando, ensinando que nós devemos amar. Nós devemos amar um ao outro. E mais no contexto de João, que quando eu estou amando, eu estou vivendo a verdadeira comunhão. Aí é que isso vai me incentivar muito mais a amar, sabe, os meus irmãos, a fazer um esforço realmente, né, para agir dessa forma. E a gente sabe que o amor não é uma filosofia, não é palavras, né? A gente vê muito quando alguém faz aniversário, né? Tem uma empresa que ela tem um carro de som e ela pega lá palavras bonitas, né? Uma música bem interessante, e para de frente da sua casa lá, e de repente tem um cara lá vestido de coração enorme, né? E aí a mensagem... Então assim, o amor não é uma mensagem simplesmente que sai da nossa boca. É uma mensagem antiga, mas é uma mensagem que requer de nós uma ação. E quando nós agimos dentro desse amor, isso é uma demonstração da verdadeira comunhão que temos em Cristo. Versículo 12, ele diz, o amor que nós devemos amar. Por quê? Porque o amor, veja o que ele vai produzir. Ele vai produzir o bem e não o mal. Ele diz, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e a do seu irmão era justa. O amor de Caim, sabe, era um amor falso, dissimulado. Não era o amor verdadeiro. E João está usando esse exemplo bem conhecido deles, para que eles pudessem compreender, e para que nós também possamos compreender. Né? O amor não é dessa forma. E olha, Caim teve a oportunidade, sabe? Deus orientou ele, Caim, que é isso que está no teu coração. Você tem o poder de dominar isso. Está nas suas mãos. É você que tem o poder. O sentimento de inveja, de ciúmes e etc., é algo natural, é algo carnal, é o que acontece. Mas você tem o poder de controlar. Você pode amar seu irmão. Né? Talvez... não, mas Deus estava dizendo, né? A gente não tem lá, mas talvez Deus estava dizendo, Caim, você vai perder a verdadeira comunhão, Caim. Você vai sair da comunhão verdadeira. Controla isso aí. E o que é que ele faz? Ele vai e tira a vida do seu irmão. A raiz do problema, a gente sabe, esses sentimentos não controlados no coração dele, conduziu ele a fazer isso com seu irmão. Caim, ele fala no texto, né, quando a gente leu, ele falou, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Por causa das suas obras, por aquilo que ele fez que agradou a Deus. Caim não matou Abel porque Abel era ímpio. Não, ele não matou por isso. Veja que coisa o texto fala. Mas eu diria, pensando em João, Caim matou Abel porque ele não tinha o entendimento da verdadeira comunhão em Cristo. Ele não conhecia Deus. Ele não tinha o conhecimento de Deus. É como muitas vezes hoje, nós podemos pensar, nós conhecemos a Deus. Mas sabe, quando nós olhamos para o livro de João, a forma como eu vivo vai demonstrar muito se eu realmente entendo e estou dentro dessa comunhão. Precisamos pensar nisso. Não é coisa de religião, sabe? Não é coisa de um irmão lá que é muito radical e etc. Não, gente. É algo que envolve a coisa mais preciosa para nós, é ter essa comunhão com Cristo. É isso que envolve. Aquele irmão sempre fica falando lá, sabe? A gente não pode ir nada. Não é isso, não. É porque vai chegar um dia em que nós vamos, sabe, partir dessa vida. E se nós não estivermos dentro da comunhão verdadeira,
Nós vamos ser igual aos ímpios. Nós vamos, viver longe de Jesus. E eu sei que não é isso que nós queremos. Por isso nós precisamos dessa comunhão verdadeira. João fala no versículo 3 que o amor, quando nós cristãos amamos, sabe o que isso acontece? Quando você ama no trabalho, porque você entende que está dentro da comunhão verdadeira. Quando você ama seu esposo, sua esposa, seu filho, independente de qualquer situação, porque você entende que está dentro dessa comunhão verdadeira, sabe o que isso causa? Sabe o que isso acontece? Olha o que João fala nesse versículo, no 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Quando nós estamos dentro dessa comunhão verdadeira, vivendo esse amor em Cristo, amando os irmãos, nós vamos ser odiados pelo mundo. Eles vão odiar a gente. A forma como a gente vive, como nós andamos, a forma como nós conduzimos a nossa vida com Cristo. Vai ter inveja, vai ter ciúme, rivalidade contra nós, por causa da forma que vivemos. E claro, isso não deve, nos entristecer. Isso deve nos animar a cada vez mais continuar dentro dessa comunhão. Porque é isso que vale a pena. Versículo 14 ele diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, por quê? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Ixi, imagina se eu ou nós já morremos uma vez, sim ou não? Morremos. Mas espera aí, como é que eu vou continuar na morte? Mas veja o que João está dizendo. Se nós amamos o nosso irmão, é uma revelação dessa comunhão verdadeira que está nos conduzindo à salvação. Mas se eu não amo, também é uma demonstração e uma revelação que eu não estou dentro dessa comunhão verdadeira. E por isso eu estou morto. Eu estou morto. Por isso que é importante nós amarmos como João está nos orientando aqui. E ele diz no 15: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. O ódio é uma evidência da perdição. A falta de amor é uma evidência que nós estamos fora da comunhão verdadeira, porque nós estamos fora da salvação. Precisamos compreender e entender isso, irmão. E dentro dos grupos de casa, nós aprendemos bastante a amar. Você viu Davi, vir aqui e falar para a gente, letra C, a gente agradece muito aos irmãos que chegaram primeiro, antes de nós aqui, e assim, trabalharam arduamente, perderam sua saúde, de tanto trabalhar, de tanta visão, de entender que está dentro dessa comunhão verdadeira e tentar realmente viver essa comunhão, deixaram uma base tão firme para nós, esses irmãos. E hoje nós temos os grupos de casa que nos ajudam tanto a desenvolver. Aí letra C, é comunhão. A gente sabe, tem muitos usos de grupo. Grupo de família, grupo 12, grupo 15, e aí vai, A ideia de casa é para atingir essas 4 áreas na igreja, do modo geral. Que é desenvolver comunhão, Nós estamos aqui, nesse final de semana, uma boa comunhão, mas vai chegar uma hora, nós vamos para casa e etc. Normalmente a igreja tem 2 reuniões, uma na quarta-feira, em alguns lugares, outra no domingo,
para a gente desenvolver, quando a gente entende, para desenvolver essa comunhão verdadeira, a gente precisa de muito mais. E os grupos de casa nos ajudam a isso. Sabe? Os grupos de casa nos ajudam a colocar em prática o que João está mencionando aqui para nós. Nós aprendemos a amar o outro. Porque lá nós vamos servir cada semana. Não é uma pessoa, sabe, trabalhando em nosso favor. Não, todos estão ali, de certa forma, trabalhando. Por isso que é um ambiente onde nós desenvolvemos essa comunhão verdadeira. Já que vocês, eu espero, talvez tiveram um pequeno entendimento, né? Se você quiser um entendimento maior, tem outros irmãos que podem nos auxiliar, nos ajudar com relação a isso. Talvez você pode estender, ficar até quarta-feira, né? E aí tem o professor N ali que vai nos orientar também. Nós vamos aprender muito mais. Mas talvez você já pode sair daqui entendendo essa comunhão verdadeira, ou pelo menos esse passo para entender mais e mais e cada vez mais, e você começar a viver isso. E eu digo, os grupos de casa têm ajudado bastante com relação a isso. Então eu queria incentivar você nessa manhã, sabe, a viver dentro dessa comunhão verdadeira. Nós não somos simplesmente religiosos, um grupo de religiosos aqui. Nós somos filhos de Deus que estamos dentro dessa comunhão verdadeira. Precisamos entender isso. Sabe? Precisamos entender isso. Precisamos viver isso. Então eu quero incentivar você como cristão. Pegue o livro, a carta de João. Comece, sabe, a anotar o que João diz. Verdade e mentira. Certo e errado. É e não é. E comece, sabe, a analisar, né, a minha vida, a sua vida. E se você realmente, nessa dinâmica, chegar à conclusão que você ainda não entende a comunhão verdadeira, é só ir para o outro lado. É só ir para o lado da comunhão verdadeira, para que nós possamos realmente, cada vez mais, não é, trazer outras pessoas para dentro dessa comunhão verdadeira. Eu queria incentivar vocês a pensarmos no que João falou. Ele disse: filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Que Deus nos ajude no entendimento dessa comunhão verdadeira, a vivermos plenamente esse amor. Que Deus nos abençoe, irmão.